Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui hoje mais uma vez trazendo mais um estudo abençoado sobre a Epístola aos Romanos na série que estamos fazendo aqui sobre essa epístola, ok? Então eu gostaria aqui de pedir, antes de qualquer coisa, que deixe aí o seu like, se inscreva em nosso canal para que possamos dar continuidade, para que possamos ser mais motivados a fazermos esse trabalho aqui, para que Deus também possa fazer com que as pessoas vejam o real evangelho, que é o evangelho do primeiro século, o evangelho judaico, certo? Deixa aí o seu like, se inscreva e compartilhe, comente o que você achou do estudo e vamos aprender uns com os outros, amém? Vamos lá então. Romanos, capítulo 2, no último vídeo, os verdadeiros ensinos aos romanos, série Epístola aos Romanos, nós aprendemos um pouco sobre o primeiro capítulo, em que o apóstolo Paulo ali ele está falando sobre a descendência de Yeshua, que ele diz que Yeshua foi literalmente da carne de Davi, certo? E que ele ensina a igreja de Roma, no resumo do capítulo, contra o homossexualismo e a idolatria. Então vamos agora para o capítulo 2 e vamos agora hoje aprender sobre quem é o verdadeiro judeu. Isso é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no capítulo 2, ok? Vamos ao nosso estudo de hoje. Capítulo 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. O apóstolo Paulo, ele está justamente falando aqui contra a hipocrisia, a mesma coisa que o Senhor Yeshua ele condenou lá em Mateus capítulo 15, dos versículos 1 em diante. Ele condena ali a hipocrisia. E em Mateus capítulo 23, dos versículos 4 em diante, a partir do versículo 3, parte B em diante, ele está condenando também novamente a hipocrisia dos fariseus, certo? Então, o apóstolo Paulo aqui ele está ensinando que o homem que faz isso, principalmente, está ensinando aqui para os judaizantes, está dizendo aos judaizantes aqui da igreja de Roma, que eles seriam indesculpáveis quando julgavam aquelas outras pessoas por transgredirem a lei. Por quê? Porque eles seriam indesculpáveis? Porque eles também estavam praticando, ou seja, eles estavam se autocondenando. Paulo está dizendo que uma pessoa que condena o outro, mas faz a mesma coisa que o outro, é digna de morte, é hipocrisia, blasfêmia. Porque sabe a verdade e não pratica. Foi o que nós vemos no capítulo anterior, do último vídeo, ok? Mas vamos continuar aqui. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Paulo está dizendo, não pense você, que pelo fato de você condenar uma pessoa que faz o errado, se você fizer o errado, você também vai escapar, não. Você será julgado da mesma forma como você está julgando aquela outra pessoa. Versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. O apóstolo Paulo, irmãos, ele deixa bem claro que o que nos faz chegarmos ao arrependimento é justamente a misericórdia de Deus. É quando Deus, o Criador, ele se revela a nós e nos ensina a sua verdade, a sua palavra, como ela realmente é. Então, levando em conta isso, nós sabemos que é o Senhor que, através do seu Espírito, opera em nós o arrependimento. Veja bem agora no versículo 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber,
a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Paulo aqui está deixando claro quais são as recompensas daqueles que praticam o bem e daqueles que praticam o mal. Veremos aqui no versículo 8. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Mas a indignação e a ira. Indignação e ira. Que é isso? O cristianismo ensina que o inferno é algo real, ok? Nós messiânicos também cremos dessa forma. Mas o que você precisa entender o que é o inferno? De acordo com o nível de interpretação Sot do Pardes dentro do judaísmo, nós vamos encontrar em Devarim, Deuteronômio capítulo 32, versículo 22, falando acerca do inferno, que o inferno na verdade é a ira de Deus sendo derramada sobre uma pessoa. Então, você ser torturado no inferno, essa ira está sobre você. Então veja, versículo 9: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Tribulação e angústia sobre toda a alma, também do homem que faz o mal. Agora veja o versículo 10. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Espera aí. O que significa pecar sem lei? Vamos entender? Porque tem pessoas que dizem pecar sem lei aqui porque a lei foi abolida. Vamos lá então. Pecar sem lei aqui é você viver uma vida desregrada, uma vida sem pudor, uma vida sem direção, uma vida onde você não tem medo de fornicar, uma vida onde você não tem medo de trair, uma vida onde você não tem medo de matar. Isso é viver sem lei. Isso é você viver sem regra de vida, sem regras morais. Ou seja, você está vivendo uma vida sem lei. Aí Paulo diz: porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Aí vamos lá. Perecer sem lei? Como é que fica isso? Perecer sem lei, meus irmãos, é justamente você, por assim dizer, ser julgado sem nenhuma misericórdia ou compaixão. Entende? Ser julgado sem misericórdia ou compaixão. Também sem existência de nada, simplesmente porque você viveu uma vida desregrada, uma vida sem lei. Versículo 12, ainda a parte B. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. O que significa pela lei pecar? Significa, na verdade, que são pessoas que são sinceras com Deus, querem obedecer à sua vontade, às suas leis, aos seus mandamentos. E também, por assim dizer, por serem falhas, tiveram seus erros, pecaram. Então o seu julgamento, ela será pela medição do que a lei nos ensina. Alguns usam a lei para medir a sua santidade. Eu, porém, uso a lei para ver aonde estou errando. Não vejo a lei como uma régua de medir. O que eu vejo nela é, na verdade, que ela mostra aonde está o meu erro. Mas vamos lá. Ser julgado pela lei. Como significa isso? Ou seja, você, por conhecer a verdade, seu julgamento, ele será para que você possa receber a sua recompensa. A lei, ela vai mostrar onde você errou, que
você poderia ter mudado, mas não conseguiu. E outra coisa, versículo 13: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. O apóstolo Paulo deixa claro que a justificação está em praticar a lei. Por quê? Justificação, meus irmãos, vem pela fé. Eu falei no último vídeo que o justo é salvo pela fé, certo? Mas fé em hebraico, eu já falei, vou repetir aqui nesse vídeo também, é emuná, que significa fé posta em obras. Então o apóstolo Paulo, colocando a fé em obras, nos ensinando a colocar em obras, ele diz que nós alcançaremos a justificação quando tivermos atitudes que demonstrem a nossa fé, não simplesmente de boca, mas de corpo, alma e espírito. Porque quando os gentios, versículo 14, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. O que é que ele está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está declarando, deixando bem claro aqui para nós hoje, que os gentios, apesar de Deus não ter entregue uma lei específica a eles, a nós, no caso, que não somos judeus de nascença, não tendo eles lei, eles se fazem para si mesmos a lei. Ou seja, porque a lei de Deus está dentro do seu coração. A lei de Deus está dentro. Aí se cumpre o que disse o profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 32 e 33, que está escrito que naqueles dias Deus faria uma nova aliança com a casa de Israel, não conforme a aliança que fez com os pais quando os tirou da terra do Egito, mas que a sua lei seria escrita no coração deles. A lei, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, foi escrita em pedras. Mas dessa nova aliança, a lei seria escrita na alma, no coração do ser humano. Então precisamos compreender o que é que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está justamente falando isso, que ele está deixando claro que a lei de Deus está entrando no coração de todo homem. Porque, versículo 15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. A lei de Deus, ela está na consciência das pessoas. Então por que as pessoas não obedecem o Shabat? Por que as pessoas não obedecem aos mandamentos? Porque existe uma deturpação causada justamente pelo pecado, pela desobediência, pela rebeldia. Essa deturpação, ela destrói esse entendimento mais claro, porque na verdade ela causa cegueira e ela faz com que você fique cego acerca das coisas que você faz. Você pensa que está certo, mas que na verdade está simplesmente tomando atitudes erradas. Ok? Veja bem. E ele diz que essa consciência, essa lei, ela está em suas consciências. Versículo 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, o apóstolo Paulo deixa claro que os homens serão julgados de acordo com as palavras que o apóstolo Paulo mesmo está falando aqui. Está deixando bem claro que as suas palavras são inspiradas pelo Criador. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes sendo instruído por lei. Ele diz que a lei são coisas excelentes. Diferente do que você ouviu as igrejas hoje pregarem para você. Certo? As igrejas pregam que a lei mata, que a lei é cruel, que a lei não presta, que a lei passou. Mas Paulo está dizendo que, versículo 17, eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias em Deus e sabes a sua vontade. Como é que eu posso saber a vontade de Deus? Conhecendo-a.
E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Ou seja, ele deixa bem claro que a lei ela tem verdade, ela é verdade. E isso o próprio apóstolo Paulo declara também em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3. Ele diz que a lei de Moisés é verdade. Porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Ele está ensinando aqui que uma vez que você é judeu circuncidado, ele não está falando que a lei ela é anulada. Ele está falando que se você é circuncidado, você e não pratica o que a lei ensina, a sua circuncisão não vale de nada. Mas veja o princípio que ele ensina aqui também. Porque a circuncisão, versículo 25, aqui, isso, versículo 21, tu pois que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Paulo está deixando claro, a transgressão da lei é desonrar a Deus. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Ele está mais uma vez falando aqui contra a hipocrisia, certo? De acordo com o próprio contexto que a gente já leu aqui no capítulo 2 até aqui, ele está falando contra a hipocrisia. Porque, versículo 25, porque a circuncisão é na verdade proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Ou seja, se você transgride a lei, a sua circuncisão não vale de nada. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Paulo aqui está entrando em um princípio profundíssimo da Torá. Ele está ensinando que, meus irmãos, a incircuncisão é possível ela se tornar circuncisão, uma vez que ela obedece aos mandamentos, não é mais necessário a circuncisão na carne. Porque Cristo, isso daqui eu vou falar mais à frente nessa série, Cristo nos enxertou na oliveira, que é Israel. Então nós não precisamos passar pela circuncisão. A circuncisão é apenas um mandamento cultural que vem para diferenciar os povos, diferenciar Israel dos não israelitas. Versículo 27. E a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e incircuncisão és transgressor da lei? Veja no versículo 28 aqui. Porque não é judeu que o é exteriormente, nem a circuncisão aqui é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O apóstolo Paulo deixa claro, meus irmãos, que a verdadeira circuncisão, ela está no coração. Se você não for circuncidado no coração, a sua circuncisão na carne não vai valer de nada. Então, terminamos aqui hoje o nosso estudo. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e vamos aprender mais uns com os outros. Que Deus abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Fique com Deus.